bicho. Problema da web no Flash. Agora, começou a gravar. Ei, boa noite para todo mundo. Né? Bora lá, bora estudar a Constituição do Estado do Amapá. Como eu falei, eu aposto no máximo em 2 questões naquele bloco de 5, né? É um bloco de 5 entre direitos humanos e Constituição do Estado, né? Só que eu não aposto mais de 2, no máximo 2, e se duvidar, no máximo 1. As questões que estão cobradas de Constituição do Estado, elas não são difíceis. Fui fazer aquela pesquisa, elas são muito literais, assim, a gente pesquisa, eu pesquisei, e a gente vê muito texto, né? Muito texto. Então a gente não vai fugir disso, cara. Mas acho que lá no grupo vou colocar um material da Constituição mais esquematizadinho também. Esse daqui ele tá bem bacaninha para a gente focar nos pontos. O que eu não trouxe aqui provavelmente é igual à Constituição Federal. É igual à Constituição Federal, porque afinal a Constituição do Estado ela é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Lembra disso daí? Vocês estudaram isso daí para PM, né? Poder constituinte. E como ele é limitado pelo poder constituinte originário, olha o assunto que eu estou puxando, boa parte das normas da Constituição do Estado, que é uma Constituição de 1991, pós-88, são repetição da Constituição Federal. Pô. Então a gente vai ver algumas coisas, você vai perguntar assim, cara, eu já vi essa porra aí em algum lugar, foi na Constituição Federal. Então muita coisa que é repetitiva da Constituição Federal eu deixei de fora dessa aula e vou focar nas diferenças, cara. Por quê? Porque o examinador sabe que você já leu a Constituição do Estado Federal e, com certeza, já sabe o texto e pode confundir você com o texto da Constituição Estadual. Beleza? Então, para a gente focar nas diferenças, bora logo começar aqui. Olha aí, revisão da Constituição do Estado do Amapá. O material ficou bacaninha, cara. Fiz com muito carinho para vocês. Cara, são 3 títulos que são cobrados na nossa prova. 3 títulos, né? Não é toda a Constituição do Estado, não. Então, a gente precisa ler 3 títulos. Se você ler 3 títulos, você não vai durar nem 10 minutos lendo, cara. Então, antes da prova, não dá para perder pelo menos 2 questões só com o texto, né? Primeiro título, princípios fundamentais. Não é primeiro título, não. São a primeira parte, né? Princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais. Depois a gente vai ver uma parte de administração pública e a gente vai ver a parte mais importante para a prova de vocês, segurança pública. E eu nem vou alertar vocês, claro que vocês já devem saber, pô, que a parte mais importante para uma prova do bombeiro é saber quais as atribuições do bombeiro, né? Inclusive, a Constituição, ela disciplina muito mais as atribuições do bombeiro do que os outros órgãos de segurança pública, né? Então, pronto, você vai tatuar no braço, bicho, todas aquelas atribuições do bombeiro. Tranquilo? Só que tem algumas regras sobre o comandante-geral, sobre o corpo de bombeiros militares voluntários, enfim, defesa civil. Calma lá, que a gente vai chegar lá. Bora aos poucos avançando. Como é uma aula de revisão, a gente não tem muitas questões, vou falando os temas aqui, explicando, né, e dando ênfase ao que eu acho importante que pode ser cobrado. Beleza. Essa primeira parte é muito texto, né? A gente precisa entender o contexto da Constituição do Estado, né? O Estado do Amapá integra a República Federativa do Brasil e a gente tem que entender como o Estado é um ente federado dentro da organização política administrativa, ele tem autonomia, lógico, como os outros entes federados, assim como municípios, Distrito Federal e os outros estados. Ele tem que diferenciar que o Estado do Amapá tem autonomia, mas não tem soberania, porque quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Isso lembra muito esse artigo 1º, lembra muito o artigo 1º da Constituição Federal, né, falando sobre fundamentos, princípios, objetivos, né, mas o que eu destaco, né, principalmente essa parte, o Estado do Amapá, integrante da República Federativa do Brasil, rege-se por esta Constituição, essa que a gente está lendo, né, e também pelas leis que adotar além da Constituição Federal, né, então é parâmetro para a confecção da Constituição do Estado, a Constituição Federal. Sempre a Constituição do Estado vai fazer referência à Constituição Federal. Quando ela não quiser repetir o texto, ela vai dizer, olha, aplique-se a situação X, os termos do artigo tal da Constituição Federal, para não ficar repetindo, né, para não ficar repetitivo. Então, quando a gente vê um texto assim, fazendo referência à Constituição Federal, pode ter certeza que não vai ser cobrado. O que vai ser cobrado é o texto original da Constituição do Estado, beleza? No limite de sua autonomia e território sob sua jurisdição, beleza? Constituição do Estado do Amapá só vale aqui no Estado do Amapá, pô, né? Esse é o território
em que o Estado do Amapá tem ingerência, pô. Beleza? Beleza. Cara, ente federativo não pode se... O quê? Não pode fazer o quê? Não pode se secessão, né? É a palavra técnica, não pode se separar, né, da República Federativa do Brasil. Isso pode dar, isso pode dar vazão a uma intervenção federal, caso, por exemplo, o Estado do Amapá queira se separar. Já pensou? O Estado do Amapá pedindo independência, né? Se juntando à França, tranquilo. Olha aí, essa primeira parte tranquilo. Esses princípios fundamentais aqui que a gente está vendo na tela, cara, eles são muito mais decorativos, assim. Você vai dar uma lida, né? Eles diferenciam dos princípios fundamentais que a gente vê, né, lá na Constituição Federal. Eu negritei os pontos que eu acho importantes, negritei, né, que pode ser cobrado na literalidade, isso daqui. Beleza, vou só destacar aqui, ó. Primeiro, são princípios fundamentais do Estado. Respeito à unidade da federação, tranquilo, né, a Constituição Federal, inviolabilidade de direitos e garantias fundamentais, beleza. Só que, olha, como princípio fundamental do Estado do Amapá, tem a defesa dos direitos humanos, cara. Isso na área policial, toda hora é cobrado. A gente vai ver quando lá em segurança pública, que vai ser obrigatório, por exemplo, para você, bombeiro, que vai fazer a prova, fazer curso de direitos humanos. Você vai ter, né? É um dos requisitos de formação e de qualificação do militar do Estado. Então, essa defesa dos direitos humanos, que lá na Constituição Federal está como um princípio do Brasil, regendo o Brasil nas relações internacionais, aqui está como um princípio fundamental do Estado do Amapá. Defesa da igualdade, tranquilo. E aí tá, respeito ao LIMP, separação e livre exercício do poder, tranquilo. Só que, olha, autonomia municipal. O Estado do Amapá, os municípios do Estado do Amapá não são subordinados ao Estado do Amapá. Cada município tem sua autonomia, o seu governo, a sua administração, o seu orçamento. Então, beleza. Esse princípio aqui, olha, o 9, requisitos de validade, igualdade entre administradores, presteza das decisões devido ao processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade do contraditório, da ampla defesa e do despacho sempre fundamentado. Isso daqui é uma cópia, né, da Lei 9784, cara. Eles pegaram uma lei infraconstitucional federal e aplicaram na Constituição do Estado através de uma emenda constitucional, olha aí, né, através de uma emenda constitucional. Tranquilo até aqui, né? Tranquilo, sem drama, pô. Isso daqui é só letra de lei. Beleza. Isso daqui também está lá na parte de princípios fundamentais, mudança do território do Estado do Amapá, e é uma reprodução do que a gente vê na Constituição Federal, lá no artigo 18, parágrafo 3º. O que precisa? Aprovação da população diretamente interessada, plebiscito, inclusive eu vou falar aqui agora, olha o que você vai ouvir. Depois eu vou fazer um corte desse trecho aqui, eu vou dizer, olha, o professor Sandro acertou. Plebiscito e referendo são os assuntos mais cobrados de Constituição do Estado do Amapá, de todas as questões que eu vi, sabia? De todas as questões que eu vi, plebiscito e referendo, que está nessa parte inicial, é o que é mais cobrado. Depois não diz que eu não avisei, pô. Beleza, essa parte tranquila. Cara, agora a gente começa a diferenciar a Constituição Federal da Constituição do Estado, beleza? Isso, olha esse texto aqui, cara. Garantia de não ser perseguido. Esse nome fui eu que dei, né? Fui eu que dei. Esses nomes acima do texto, eu que dei, né? Lendo e tal, interpretando, eu disse, olha, como um princípio, uma garantia fundamental dos cidadãos do Estado do Amapá, tem a garantia de não ser perseguido, né? Já pensou? Sempre eu falo assim, se a Constituição colocou isso no seu texto, é porque tem história, né? Porque tem história. Ninguém será prejudicado, discriminado ou sofrerá restrição ao exercício de atividade ou prática de ato legítimo em razão de litígio ou denúncia contra agentes do poder público. Tem ou não tem história, né? Alguém já deve ter sofrido, ter sido prejudicado, discriminado ou sofrido restrição porque estava denunciando agente público. Pô, já pensou? Se o Constituinte precisou colocar isso daí no texto constitucional é porque o negócio é feio, beleza? Tranquilo. Mas dá uma lida nisso daí, cara. Qualquer coisa numa prova vendo assim, olha, alguém pode, em litígio com um agente público ou denunciando um agente público, pode sofrer restrição a exercício de atividade ou prática de ato legítimo, tá errado, beleza? Porque é garantia de não ser perseguido que a Constituição traz. Show de bola, show de bola. Entenderam? Entendi, professor.
Bora lá, bora lá. Essa daqui é importante. Isso daqui também é importante. Professor, porra, tudo é importante, professor. Claro, porra. Isso daqui a gente vai fazer uma diferença entre a Constituição do Estado e a Constituição Federal, beleza? Lá na Constituição Federal diz assim, olha, aí na tela de vocês, diz assim, olha, lá no artigo 5º, inciso 50 e 50, porra. 76. Diz assim, olha, são gratuitos aos reconhecidamente pobres na forma da lei. Registro civil de nascimento e certidão de óbito, o direito de nascer e o direito de morrer. Tranquilo. Só que o texto constitucional da Constituição do Estado do Amapá coloca, lógico, certidão de nascimento, certidão de óbito, e acrescenta, sabe o quê, bicho? Expedição de carteira de identidade. Aqui no Estado do Amapá, a expedição de carteira de identidade ela é gratuita ao reconhecidamente pobre. Vocês já pagaram, cara, para expedir carteira de identidade? Eu acho que não, né? Acho que ninguém pagou só a segunda via. Eu paguei uma vez R$ 25. Mas você não paga, porque a Constituição do Estado diz, olha a diferença. Olha a diferença. Na Constituição tá 60, segunda via. Égua, só roubo. Calma lá, calma lá. 60, segunda via, a época que eu paguei, em 2015 era 25. Se tiver BO, não paga, tá caro. Beleza, cara. Presta atenção. Tem que fazer essa diferença, porque o examinador vai saber, ele sabe, né? Ele sabe que você lê o texto constitucional da Constituição Federal e sabe que é gratuito ou reconhecidamente pobre o quê? Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Só que aqui na Constituição do Estado, além desses dois, tem o quê? Ó? Registro civil de nascimento e de óbito, bem como as respectivas certidões, beleza? E letra B, inciso B, expedição da carteira de identidade, pô. É de graça. Se tiver na tua prova dizendo assim, olha, é gratuito ou reconhecidamente pobre, expedição de carteira de identidade, tá certo, pô. Tá certo, porque é o texto, né? Você vai dizer, não, pô, isso daí não tem na Constituição Federal, não deve ter na Constituição do Estado. Claro que tem, olha aí, ó. É o texto constitucional, então fica alerta com isso. Olha, primeira diferença. Tranquilo? Tranquilo. Aqui tá bem esquematizado para você não perder essa questão, cara. Tranquilo, já fiz um alerta para vocês. Olha aí, comecei também a trazer a parte de normas relacionadas à atuação dos agentes públicos. Normas relacionadas à atuação dos agentes públicos. Tem um texto constitucional dizendo assim, olha, constitui infração disciplinar punível com pena de demissão a bem do serviço público a prática de violência, tortura, coação contra o cidadão pelos agentes do poder público. Bicho, isso é importante, porque lá na Constituição Federal veda a prática de tortura, violência e tal, né? E tratamento cruel, desumano e degradante, né? E a nossa Constituição, ela prevê para um agente público, né? Para o agente público, a demissão como punição para quem pratica violência, tortura, coação. Você acha que isso pode ser cobrado na carreira policial, no bombeiro? Claro que pode, cara. Tem que saber isso daí. A gente tem uma lei federal, a lei de tortura, que caiu, inclusive, na prova de vocês, aceitar essa questão aí de lei de tortura, dizendo que quem é condenado pelo crime de tortura perde o cargo de forma automática, né? Inclusive, a resposta tinha uma alternativa falando isso daqui, ó. Perda do cargo, função ou emprego público é interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Na questão lá de soldado, estava dizendo que era o mesmo prazo, né? É o dobro do prazo. Foi condenado a uma pena e fica, né, interditado para o exercício pelo dobro, né? Tranquilo. Por que eu trouxe para fazer essa referência? Porque a gente tem lá na lei de tortura essa previsão do dobro, né? Aqui na Constituição do Estado a gente não tem. A gente só sabe que a pessoa vai ser demitida, beleza? Então não confundam, porque às vezes pode trazer alguma coisa lá da lei de tortura e tentar confundir você. Só que não é só tortura, é prática de violência, tortura ou coação contra o cidadão por agente do poder público. Então, cuidado, isso na carreira policial isso pode ser explorado. Tranquilo. Apuração de responsabilidade, isso daqui não tem na Constituição Federal. Qualquer cidadão, cara, poderá apresentar queixa à autoridade policial, civil, militar que promover atos que atentem contra a integridade física ou moral das pessoas. Olha, sendo obrigatória a apuração, tem prazo aqui, cara, tem um prazo.
Olha esse alerta que eu dou aí. Olha, eu tô alertando você aí. Tá no material de vocês, alerta. Sempre quando a gente vê um prazo em um diploma legal, cara, a gente tem que ficar alerta. Qual é o prazo para apuração dos fatos e responsabilidades? 60 dias. Desde quando? A partir da denúncia. A partir da denúncia, cara. A partir da denúncia. Isso me lembra sobre a Comissão de Direitos Humanos. É isso mesmo. A Assembleia Legislativa tem uma. O Ministério Público tem uma comissão relacionada a isso. Quem, por exemplo, atenta contra a integridade física, agente público, pode receber uma denúncia e vai ser apurado. Isso é texto constitucional do Estado. E, principalmente, fica cabreiro com esse prazo aí, ó. Se vier alguma coisa na prova relacionada a essa apuração de responsabilidade e falar em um prazo que não seja 90 dias, a banca FCC gosta muito, né? Na última prova, tinha uma questão de estado de sítio perguntando o prazo, né? O prazo era 30 por mais 30, né? Aí lá dizia 90, alguma coisa do tipo assim. Tranquilo, né? Ei, fica cabreiro com esse prazo aí. Tô alertando você também. Segue aí. Agora, como eu disse, a gente entra no ponto mais cobrado, cara. A gente entra no ponto mais cobrado sobre a Constituição do Estado. Regras de plebiscito e referendo. Lembrando que plebiscito é uma consulta anterior, né? Anterior à instituição de uma norma. E o referendo, ele é posterior à instituição de uma norma. Lá na Constituição Federal, a gente encontra lá no artigo 14. Artigo 14, direitos políticos, né? Aqui, a gente vê ainda dentro de princípios fundamentais. É engraçado, está meio que deslocado, né? E esse texto, ele foi colocado, ele foi inserido na Constituição do Estado através de uma emenda constitucional, tanto que ele é o 5B. Ele é o 5B. Ele foi colocado lá por 2006, mais ou menos. Mas olha aí, ó, através do plebiscito, está em azul, o eleitorado se manifestará especificamente sobre fato, medida, decisão política, programa ou obra pública, pelo referendo sobre emenda à Constituição, sobre lei e projetos de emenda à Constituição e de lei. Epa! Entendeu alguma coisa aí, cara? Entendeu alguma coisa? Conseguiu pegar? Se cair na tua prova, o que vai tratar o referendo e o que vai tratar o plebiscito? Professor, desacelera. Tô rápido, cara. Tô devagar hoje. Eu tô em paz. Tá assistindo Independente e trem, né? Então vim relaxado. Vou falar mais devagar, tá? Olha aí. Olha aí. Através do plebiscito. Olha o azul, olha o azul. Bora ver se a gente entende. Através do plebiscito e referendo, né? Para que serve o plebiscito? Para o eleitorado se manifestar. É forma de participação direta do eleitorado. É forma de participação direta, né? A nossa democracia, ela é semidireta, beleza? Por quê? Porque a gente tem algumas formas de participação direta, mas, em sua maioria, a gente elege representantes que exercem o poder através de uma outorga de poder. Mas, algumas vezes, o eleitorado se manifesta de forma direta, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, beleza? Só que eu esquematizei aí para vocês, olha aí, ó, tá bem esquematizado. Cara, decora isso daqui. Plebiscito, que é uma consulta antes, se manifesta sobre fato. Professor, o que é fato? Não sei, bicho. Só leva isso para a prova. É isso que vai ser cobrado. Fato, medida. Professor, o que é medida? Não sei também, cara. Mas grava que plebiscito se manifesta sobre medida. Decisão política, programa ou obra pública. Tranquilo. Já o referendo, em questões de prova, é muito comum só misturar o que trata o referendo e o que trata o plebiscito. A gente tem que decorar o que trata cada um, pô. O referendo, ele é uma consulta posterior e é sobre emenda à Constituição, sobre lei, projetos de emenda à Constituição, faltou um aí, projetos de lei, beleza? Então, falou. Como é que eu decoro isso, professor? É simples, olha aí, ó. É simples. Referendo, você vai decorar um referendo. Referendo se manifesta sobre diplomas legais, emenda à Constituição e sobre lei, e sobre os seus respectivos projetos, né? Porque vai estar aí na prova assim, olha, o referendo, ele se manifesta sobre decisão política. Tá certo isso? Tá certo, a gente está vendo no quadro, tá certo? Não tá certo, pô. Porque você vai decorar que o referendo é uma consulta popular sobre diplomas normativos, ou uma emenda à Constituição, ou uma lei e os seus respectivos projetos.
Já, olha, como é mais difícil gravar, fato, medida, decisão política, programa ou obra pública. É um negócio muito genérico, né? Mas quem faz a, quem faz essa consulta, se faz a consulta ao povo para fato, medida, decisão política, programa ou obra pública, um plebiscito, beleza? Beleza, esse é o assunto mais cobrado. É o assunto mais cobrado na prova de vocês, e eu estou alertando aqui. Quem é que pode requerer, cara? Isso daqui caiu na prova da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, de 2018. Quem é que pode requerer plebiscito? 1% do eleitorado estadual, 1% do eleitorado do Estado do Amapá, governador do Estado, né? E 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Não é um deputado somente, não é uma comissão, né? Não é 5%, é 1% do eleitorado, o governador único, né? Em pessoa única, e 1/3 dos deputados, né? E essa realização do plebiscito ou referendo precisa de maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Estou alertando vocês de novo. Essa parte é a mais cobrada nessa primeira parte, de princípios fundamentais. Para que serve um referendo e para que serve um plebiscito? Tranquilo? Já alertei vocês. Então, olha, banca. Olha essa banca aí, cara. A banca mais temida do Estado do Amapá. Banca Sandro Santiago, questão atual. Questão atual. Bora ver se vocês sabem. Conforme a Constituição do Estado do Amapá, plebiscito pode ser usado para manifestação do eleitorado para os seguintes casos, exceto. E aí, qual é a resposta correta? Ó, imagina que vai vir uma dessa lá na prova. Isso aí foi eu que fiz, pô. Banca Pai Sandro. É isso mesmo, banca do Pai Sandro. Letra D, incorreta. Letra D, emenda à Constituição. Lembra como eu mandei gravar? Você grava que o referendo ele serve para se manifestar sobre diplomas normativos. Qual é que é o diploma normativo que está aí? Letra D, né? Vai cair uma dessas? Eu profetizo, estou profetizando aqui. Ei, quando cair, você vai dizer assim, porra, aquele filho da puta disse que vai cair. Porque é o que é mais cobrado, bicho. Pode vir assim, cara? Pode, né? E você vai decorar para que serve um plebiscito e um referendo, né? Porque lá na Constituição Federal não tem isso daí, não, pô. Aqui na Constituição do Estado tem, olha aí. Ó. Disse amém, ouviu um amém, cadê o amém? Liga o microfone e diz amém agora. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Amém. Tá cabreiro assim, cara. Falando sério, referendo, essa banca aí, essa foi fácil, a banca Santo Santiago. Ficou tranquilo. Bora para outro, olha aí. Emenda à Constituição, letra D. Porque você sabe, você acabou de ver, e eu dei a dica de como decorar isso, né? Agora falou em programa, obra pública, fato, medida, decisão política, o quê? É plebiscito. Tranquilo. Bora se divertir. Agora eu quero ver uma questão mais elaborada. Dos termos do... Olha aí, Banca Santo Santiago agora começou a pesar. Um dos termos trazido pela Constituição do Estado do Amapá, o referendo. Letra A. Não possui previsão a Constituição do Estado do Amapá, devendo todas as consultas ao eleitorado se darem por plebiscitos. Certo ou errado? Tem que estar errado, né, porra? A previsão do Estado do Amapá, na Constituição do Estado do Amapá, tanto de plebiscito quanto do referendo. Essa daí eu fiz justamente para dar essas explicações, né? Como não tem questões, quando é questão de outra disciplina que a gente pega lá no que concurso, porra, a gente faz a festa. Agora, nesse tipo aqui, a gente tem que rebolar. Letra B. Está expressamente previsto na Constituição do Estado do Amapá, sendo usado para que o eleitorado se manifeste sobre decisão política. Certo ou errado? Está errado. Por quê? Porque o referendo ele se manifesta sobre emenda à Constituição, projeto, lei e os seus respectivos projetos, beleza? Quem se manifesta sobre decisão política é plebiscito, né? Plebiscito. C. Somente pode ser usado para a manifestação do eleitorado sobre emendas à Constituição ou sobre os respectivos projetos. Olha aí, eu usei até o somente, né? A galera está acertando. Usei até o somente, olha. Na questão pode ver assim, somente pode ser usado. Ele pode ser usado para isso? Pode, mas é somente para isso? Não, pô.
é sobre lei e projetos de lei também tranquilo. Letra D. A decisão do eleitorado, no caso de referendo sobre emenda à Constituição, será válida quando tomado por maioria de votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual. Agora eu peguei vocês, que eu não falei sobre isso, né? Mas, como a letra E, aí você ficaria em dúvida, dizer, porra, eu não sei, bicho, eu não sei. Aí você ia ler a letra E e ver que está certo. Olha, pode ser requerido pelo governador do estado? Pode. Pode ser requerido pelo governador do estado? Pode. Tanto porque referendo quanto plebiscito pode ser requerido pelo governador, assim como com 1% do eleitorado nacional, não, estadual, e 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Professor, e essa informação? Decisão do eleitorado, no caso de referendo sobre emenda à Constituição, será válida quando tomada por maioria dos votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado. Está errado? Está errado. Bora ver por quê? Olha aqui, está lá na Constituição Federal a forma, a quantidade de votos, tanto por plebiscito quanto por referendo. Olha aí, a decisão do eleitorado, através de plebiscito ou referendo, será válida quando tomada por maioria dos votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual. Beleza, essa é a regra. Só que diz, olha, no caso de emenda à Constituição, quando tomada por maioria absoluta, não computados brancos e nulos. Perceberam a diferença? Olha aí, regra geral. Qualquer plebiscito, qualquer referendo sobre medida, fato, decisão política, lei, projeto de lei, né, será tomada a maioria dos votos esquematizado, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual, mas quando se tratar de emenda à Constituição, a aprovação do referendo é por maioria absoluta dos votos. Quando eu leio ali, ó, regra geral, maioria dos votos, eu estou falando de maioria simples, pô. Maioria simples, né? Ou seja, basta que tenha votado mais da metade do eleitorado, que a maioria simples ganha, né? Já uma emenda à Constituição, quando vai ser decidida por um referendo, não, cara. Tem que ter a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais da metade dos votos, né, válidos, né, excluído brancos e nulos. Perceberam a diferença? Fecharam nisso? Na prova vai estar que nem uma da questão que eu coloquei, olha. A decisão do eleitorado, no caso de referendo sobre emendas, será válida quando tomada por maioria dos votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual? Não. Tem que ter maioria absoluta dos votos. Tranquilo? Olha aí o examinador pegando pesado. Essa banca é do capeta. Essa banca veio hoje para destruir candidato. Não, pô, foi para treinar vocês. Beleza? Tudo entendido por aqui? Tomei mais tempo porque isso é muito cobrado. Isso é muito cobrado. Deixa eu ver o que tem mais. Deixa eu ver o que tem mais. Tem mais coisa aqui. Ah, ainda tem, olha. Banca Sandro Santiago, mais uma vez. Letra A. Olha aí. Sobre os direitos e deveres e garantias individuais previstos na Constituição do Estado do Amapá. Letra A. São gratuitos aos reconhecidamente pobres o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, mas não a expedição de carteira de identidade. Tá certo essa letra A? Tá certa? Finge que vocês não viram, né? Finge que vocês estão respondendo. Finge que eu não fiz um alerta para vocês. Tá certo isso aí? Tá errado, porra. Também a carteira de identidade é de graça aqui no Estado do Amapá. Tá na Constituição do Estado. Fique cabreiro com isso daí. B. Será punida com suspensão a bem do serviço público a prática de violência, tortura, coação contra o cidadão pelos agentes do poder público. Tá certa a letra B? E aí, tá certa? Não, pô, tá errada. É punida com demissão, né? Demissão, qualquer suspensão. Olha a banca aí fazendo pegadinha, né? Você, ó, se você não ficar cabreiro, você vai errar uma questão dessa. Letra C. É facultado às autoridades competentes tomarem providências imediatas a pedido de quem sofra ameaça à vida, liberdade ou ao patrimônio. Está lá no texto constitucional, né? E não é facultado, não. É obrigatório. É obrigatório. Tá pior que a FCC. Eu vim para tirar um couro com essa questão aí, para tirar um couro. A FCC pior que tá pior, mesmo. A FCC não vai cobrar assim, mas tô pegando pesado. D. O Estado pode pôr restrição ao exercício de atividade ou prática de ato legítimo em razão de litígio ou denúncia contra agente do poder público Pode impor? Não pode, pô. É proibido a imposição de restrição por causa de litígio. Beleza, só pode ser a letra E, professor. Bora ver se essa banca desgraçada eu coloco na letra E para a gente ler todas as alternativas. O Sandro tá quase CESP. Ei, cara, CESP vai ser a banca do TNT8, né? Fica cabreiro com CESP. E a mudança da integridade territorial do Estado do Amapá será feita por meio de plebiscito.
Plebiscito ou referendo? Hein? Plebiscito, pô, tá certo. Né? Tá lá no começo da Constituição. Além daquele se manifestar sobre fato, medida, decisão política e alguma coisa mais que eu não tô lembrando, o plebiscito também serve para mudança da integridade territorial do Estado. Beleza? E de esperança. Beleza. Depois da prova da PM, é isso que nos cabe, esperança. Bora seguir, bora seguir. Já falei demais de plebiscito e referendo, que eu quero chegar lá no bombeiro ainda. Ei, caramba, tá aí, ó. Letra E, correta. Letra E, correta. Urina, tem mais uma questão. Dentro dos princípios fundamentais, pode citar, exceto a defesa dos direitos humanos e a defesa da igualdade, são princípios fundamentais. Destaquei isso lá na hora, hein? Destaquei, não destaquei? A autonomia municipal também é princípio fundamental. É princípio fundamental. Garantia da aplicação da justiça e da distribuição de rendas, eita, agora isso daí eu não li ou não li. A proteção do consumidor promovida pelo Estado, através da implantação de sistema de defesa de seus direitos, letra E. A observação nos processos administrativos dos princípios da presteza, da decisão, blá, blá. Qual é a resposta aí, cara? Hein? Qual é a resposta? Qual é a resposta nessa questão? Questão 4 da banca Sandro Santiago. A resposta é a letra D, né? Letra D. Não está dentro dos princípios fundamentais a proteção ao direito do consumidor. O direito do consumidor está previsto na Constituição do Estado, mas não dentro daquela parte de princípios fundamentais. Falei para vocês darem uma lida naqueles princípios fundamentais. O resto está tudo lá, pô. Beleza? É a letra D, letra D. Qualquer dúvida, chama o fiscal. É isso mesmo. Vocês chamaram o fiscal no domingo? Era preciso, pô. Porra, questão de matemática era para ter chamado o fiscal. Pronto, terminamos a primeira parte. Tranquila, né? Tranquila. E eu dei ênfase ao ponto mais importante, que é plebiscito e referendo. Beleza? Bora lá, da organização do Estado e município, e do município, capítulo. É só um capítulo da administração pública, do artigo 42 e 74. Olha o que eu vou falar agora. Muito do que está aqui, do artigo 42 e 74, é cópia da Constituição Federal. Cópia pura. Então, se você sabe regra de concurso público, regra de acumulação de cargo, regra previdenciária, por exemplo, acumulação de cargo. Pode acumular cargo conforme a Constituição do Estado? Pode, porque está reproduzindo o texto constitucional. Pode, em determinadas situações. É vedada a acumulação, remunerada de cargo, blá, blá. Entenderam? O concurso público ele vai ter duração de 2 anos, prorrogar por mais 2 anos, é de provas de título, as funções de confiança, tá tudo lá, tá tudo lá, tudo lá. Tudo lá. O Marco vai dizer assim, ei, fiscal, a identidade é de graça. Beleza, cara, olha, já aprendeu. Chamar, disse, porra, bicho, essa questão aqui, batido, o professor Sandro repetiu e repetiu lá na live dele. Bora ver essa parte? No que eu trouxe aqui agora, é o que é diferente da Constituição do Federal, da Constituição Estadual. E, principalmente, tem regras de servidor militar, pô. Você não vai ser militar? Se não deu na PM, vai ser no bombeiro militar. Por quê? Porque o servidor militar é o bombeiro e o PM do Estado, pô. De alguma forma, você vai ser militar. Se não for agora, vai ser lá no CFO, né? Quem é que está se preparando para o CFO? Bora lá. Cara, primeira coisa que eu destaco. Isso aqui, ó. Teto remuneratório. Lá na Constituição Federal diz assim, ó. Olha, o teto remuneratório, ele não pode ultrapassar o subsídio do ministro do STF, beleza? E os estados poderão construir subtetos, né? Que terão no Poder Executivo o subsídio do governador, no Poder Legislativo o subsídio do deputado e no Poder Judiciário o subsídio do desembargador. Mas, por emenda à Constituição, os estados poderão construir como teto o subsídio do desembargador para todo mundo. E não é que a nossa Constituição fez isso, bicho? Ela diz, olha, o nosso teto remuneratório não é dividido por poder. Por exemplo, no Poder Executivo seria o subsídio do governador maior, né? Só que o nosso, por uma emenda à Constituição, aqui na Constituição do Estado, que a Constituição Federal permite, diz, olha, o nosso teto remuneratório para todos os poderes é o subsídio do governador, do desembargador, lá no Tribunal de Justiça, que hoje está em torno de 35 mil, porque tem que ser 95% do subsídio do ministro do STF, beleza? Esse é o nosso teto remuneratório. Ninguém pode ganhar mais que o desembargador do Estado, do Estado do Amapá, aqui no Estado do Amapá, conforme a nossa
Constituição Estadual, beleza? Beleza, já alertei vocês. Cara, isso daqui é uma regrinha besta, que não tá lá na Constituição Federal. Geralmente isso daqui dá para viver com 35 mil? Dá, não dá? Dá para viver pra porra. Dá para fazer graça, dá para fazer graça. Não tem isso lá na Constituição Federal. E isso é uma regra infraconstitucional. Geralmente está nas leis de carreira. Lá na lei de carreira do policial militar deve estar isso daqui que você tem que entregar a declaração de bens. Só que a Constituição do Estado, ela diz, olha, é obrigatória a declaração de bens? É declaratória? É. Mas só para os dirigentes da administração indireta. Só para os dirigentes da administração indireta. Então fica cabreiro, né? Porque o texto constitucional ele é claro. É obrigatória a entrega de declaração de bens para todo mundo. É obrigatório, a gente sabe que é isso, mas a Constituição do Estado fala que é só para a galera da administração indireta. Olha aí, ó. Antes da posse do desligamento, todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Pô. Então, administração indireta. Beleza? Beleza. Só um alerta básico. CIPA. Já ouviu falar na CIPA? Quem sabe o que é CIPA? Eita porra, professor. Nunca vi essa porra. Também, pô, vocês não querem trabalhar. Se você trabalhasse numa empresa privada, saberia o que era CIPA, pô. CIPA, sabe o que é? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Geralmente, isso daí tá na legislação trabalhista, pô. Tá na legislação trabalhista, lá na CLT. Só que a Constituição do Estado traz a previsão, olha, os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir CIPA, pô, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês que trabalham aí no governo do Estado, no Estado do Amapá, ou lá no Tribunal de Justiça não tem CIPA, pô, né? Não sei por aí. Hein? Meu primeiro emprego vem agora? Não, vem agora, olha, vai ter CIPA lá onde você trabalha. Pelo menos é para ter, a Constituição fala. Quando exigir as suas atividades, Comissão de Controle Ambiental, olha, visando a proteção da vida, do meio ambiente, das condições de trabalho. Bonito, né? Mas não tem CIPA em todo canto, não. Mas a Constituição prevê que é obrigatório, é obrigado. Beleza? CIPA. Tranquilo. Isso daqui é bom, isso daqui é bom. Tema quente para a prova de vocês. Olha o que diz a Constituição do Estado. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso em concurso público. Aí você pergunta, que porra? Qual é o limite de idade para o concurso de vocês, do bombeiro? Hein? 30 anos, né? 30 anos, assim como da PM, né? Você diz, ué, mas como é que a Constituição diz que não pode estipular limite de idade e a legislação do regime jurídico dos militares traz esse limite? Sabe por quê, cara? Porque muito do texto constitucional da Constituição do Estado é inconstitucional baseado na interpretação do STF da Constituição Federal, né? A Luana falou, oxe, como assim? Como o texto nunca foi questionado numa ação direta de inconstitucionalidade, ele continua aí, é o texto, pô. Né? É verdade. Por isso que eu acho que a banca não vai cobrar isso daí. Mas eu estou falando para vocês, né? Porque a súmula 683 do STF diz, olha, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O cargo de vocês tem limite de idade? Tem limite, não tem? 30 anos. Justifica esse limite de idade a partir da natureza do cargo? Aparentemente, sim. Tanto o militar, que faz parte da PM, quanto do bombeiro tem, né? Sei lá, justifica. Atribuições do cargo. Como é que isso pode ser cobrado na prova de vocês? Cara, não sei. Imagina uma questão mais aprofundada, dizendo assim, olha... não, mas eu acho que não vai cobrar, porque, como eu disse, é incongruente. Se o próprio concurso de vocês cobra limite de idade, o texto da Constituição do Estado ele está inconstitucional, beleza? Ele só não foi declarado ainda, mas ele é inconstitucional. Tranquilo? Então tá feito alerta para vocês aí. Cara, isso daqui, cópia básica da Constituição Federal. Responsabilidade civil do Estado por danos causados pelos seus agentes é objetiva, né? Isso daqui é uma cópia de lá, só trouxe para reprisar para vocês. E isso daqui, decadência administrativa. Nas leis administrativas, a gente encontra essa previsão de que decai em 5 anos, né? Está na Lei de Processo Administrativo Federal, Lei 9784. Isso foi incluído agora em 2014, né? 2014, pela Emenda Constitucional 51. Então, olha, decai para a administração pública o direito de anular ato administrativo que gera efeito favorável ao destinatário.
Qual é o prazo, porra? Tem um prazo aí, 5 anos, pô. Tem que saber isso, cara. Tem que saber que é 5 anos o prazo para anular ato administrativo. Te vira, anota na mão no dia lá da prova, né? Leva escondido no papel, mas tem que saber que é 5 anos o prazo decadencial. E é um prazo decadencial. Como assim? Passou 5 anos, o Estado, a administração pública, não pode mais anular o ato, que gera efeito favorável. Isso é uma cópia da Lei 9784, né? Que traz essa previsão, beleza? Beleza, cara. E agora vem o mais importante. Servidores públicos militares. Quem são os servidores públicos militares estaduais? Integrante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Quem é que você é? Vai ser da polícia? Fez o concurso agora domingo, já tá treinando pro TAF. Já era pra estar, pô, já era pra estar. Para de preguiça. Não, professor, vou dar um descanso. Que descanso, pô, vai treinar. Te vira pra treinar. Para com esse negócio de descanso. Não tem descanso, não. Daqui a pouco sai resultado. Aí vai fazer 5 barras, não consegue fazer 2, pô. Então tem que treinar. Mas você vai ser bombeiro, pô. Bombeiro também, olha aí, domingo, vai se deparar com umas questões de física, biologia, de ensino médio, porra. Vai resolver tranquilamente, nem vai doer. Vai ser problema aqui, em Constituição do Estado. Então tem que saber, ó, servidores militares estaduais, integrantes de quem? Da polícia e do Corpo de Bombeiro. Tranquilo. Bora lá para as disposições. Normas aplicáveis. Ah, bombeiro tem que nadar no Rio Amazonas? Também, porra, também. Já nasceu pronta, Josefina. Já tô treinando faz 1000 anos. Bombeiro é quase um preparatório para Enem, pô. Não fala isso daí. A galera se sente mal aí, a galera do bombeiro, né? Tô pegando leve com eles, né? Olha aí, normas aplicáveis. Aplica-se no que couber aos servidores que se referem a este artigo, disposto no artigo 42 da Constituição Federal. Por que eu trouxe essa porra aqui que só repete? Diz, olha, se aplica aos servidores que está lá na Constituição, né? Principalmente pelo parágrafo 2º, olha, no que não colidir com a legislação específica, aplica aos servidores mencionados neste artigo disposto na seção anterior. Seção anterior é que traz dos servidores civis, pô. Servidores civis, lá dos servidores civis tem direito à greve, né? Tem direito à greve? Lá, olha, é garantido ao servidor civil. Greve. O servidor militar pode fazer greve. Inclusive, isso foi uma questão da polícia militar no domingo, não foi? Perguntando se os policiais militares, né, queriam pressionar o governador para aumentar o salário. Aí queriam fazer greve. Pode fazer greve, pô? Não pode, pô. Isso daí é motim, pô. Né? Isso daí é motim. E lá na legislação específica, se você for estudar, tem uma diferenciação. Se é armado, isso não é armado, né? Motim é armado, parece, né? Alguma coisa assim. Vê lá depois. Não pode, mas tem militar que faz, não pode, pô. Não pode fazer greve, pô. Então, olha, lá, por exemplo, diz aí, ó. O que não colidir pode se aplicar ao militar? Pode, pô. Mas tem um monte de coisa lá que pode se aplicar ao militar, né? Hora extra, essas porras aí. Mas lá no servidor civil tem direito à greve, aí não pode fazer greve. Tem lá também direito à sindicalização. O servidor civil pode fazer o quê? Constituir um sindicato, se filiar ao sindicato. Servidor militar pode, pô, se filiar ao sindicato, pode constituir um sindicato de policiais militares. Não pode, porra. O militar é vedado tanto a greve quanto a sindicalização. E o STF ainda disse mais, foi o que caiu na prova, não foi? Olha, a Constituição fala que é vedado ao militar greve, pô. Mas fica estendido para toda a galera da segurança pública. Então, você que vai ser policial civil, policial penal, você da Politec, né? Tem outra. Polícia e bombeiro não pode fazer greve, pô, e não pode sindicalizar. Associação pode. Porque a associação, apesar de funcionar como um sindicato, né? Se você for ver, funciona como um sindicato na prática. Mas a associação, tecnicamente, é outra coisa. O sindicato, ele representa uma categoria funcional, né? E, como polícia e bombeiro baseado na disciplina e na hierarquia, não pode ter gente pressionando superior hierárquico, né? Enfim, então, por isso que não tem o sindicato. O sindicato serve para isso, pô. Uma categoria para representar uma categoria funcional. Já a associação, cara, a associação serve para um monte de coisa, né? Mas serve também para representar uma categoria funcional, não nos termos de um sindicato. Por exemplo, sindicato numa greve, ele é obrigado a ser chamado. É obrigado a chamar a associação? Não, pô. Já, por exemplo, aqui tem a Associação dos Militares da Amapá.
quando teve esse negócio de aumento para todas as categorias, quem estava todos os sindicatos de servidores civis e as associações dos militares, né? Inclusive, eu moro aqui na JK, é aqui pertinho da minha casa, cara, aqui pertinho da minha casa. A ASS, Associação dos Subtenentes Sargentos, né? E a SOF, Associação dos Oficiais. Então, vocês vão fazer parte ou da ASS ou da ASOF. Se vocês passaram no CFO, a SOF. Vem aqui os clubes, vem aqui, ó, na JK. Beleza? Quem nunca foi numa festa lá na ASS, né? Penso que eu não sei, que vocês iam lá na Associação dos Subtenentes Sargentos. Tranquilo? Tranquilo. Bora seguir aqui. Reintegração, essa parte é boa, essa parte é boa. Servidor militar demitido, se absolvido pela justiça, cara. Presta atenção, porque às vezes o servidor militar faz algumas cagadas, né? Não faz umas cagadas de vez em quando, de vez em quando. Mas não estou falando de nenhum caso específico, né? E ele pode sofrer uma responsabilização na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal, pela mesma ação, né? E se o processo administrativo, por exemplo, no âmbito da corregedoria, demiti-lo, né? Demiti-lo, tal, por aqueles motivos que tem lá na lei de carreira. Se no âmbito penal, e quando eu falo no âmbito penal, é porque eu presumo que seja isso, se absolvido pela justiça, porque é genérico, né? Absolvido em quê, porra? Qual tipo de processo? Processo civil, processo penal? Não diz, pô. Mas, enfim, mas eu acho que é penal, né? Absolvido pela justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, ou seja, por aquela cagada, será reintegrado na corporação com todos os direitos restabelecidos. Imagina só, fui demitido hoje administrativamente, eu, servidor militar do bombeiro. Demitido hoje, julho de 2022. Beleza. Rolou o processo judicial, né? Eu presumo que seja penal, né? Lá na justiça, no Poder Judiciário. E em dezembro de 2022, eu fui absolvido por aquele fato, né, que foi imputado a mim. O que acontece? Conforme termos da Constituição do Estado, eu sou reintegrado, né? Ou seja, é o cancelamento da demissão por decisão judicial. E todos os meus direitos são restabelecidos. Então, esse prazo que eu fiquei afastado, 6 meses, eu tenho que ter contado como tempo de serviço. E eu tenho que receber todas as verbas remuneratórias desses 6 meses, já que eu fui reintegrado. Beleza? Beleza? Por quê? Porque a minha demissão ela foi reconhecida como indevida. Show de bola, show de bola. É uma regra de direito administrativo. Perda do posto de oficial. Porra, essa daqui é muito, muito cara. Você que vai fazer o CFO, vai ser oficial, né? Oficial da polícia, do bombeiro e tal. Cara, você só pode perder o posto. Olha como é que você só vai poder perder o posto de oficial. Lembrando que o quadro de praças não tem posto, né? Tem graduação. E o quadro de oficiais tem postos, né? Posto. O oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno para o oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça. Presta atenção. O oficial ele só perde a patente ou foi julgado indigno por oficialato pelo Tribunal de Justiça. O nome disso é o quê? Como é o nome disso? Eu não sei, professor. Porra, bicho, meia-noite, tamanho meia-noite, tu não sabe. Eita, que ficar ligado. O nome disso é foro por prerrogativa de função. A Constituição do Estado está dando para o oficial da polícia e do bombeiro o quê? Foro por prerrogativa de função. Eu lascado, servidor civil, se for perder o cargo, você acha que é o Tribunal de Justiça que vai me julgar? Não, pô, é um juiz, pô, um juiz comum. Já o oficial não, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça, beleza? Tá aí, ó, atenção, a perda do posto somente se dá por decisão do TJ. Condenação, justiça comum ou militar do oficial, pena superior a 2 anos. Olha aí, oficial condenado à justiça comum ou militar, pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada e julgada, será submetido a julgamento previsto no parágrafo anterior. Lembrando que isso daqui, ó, essa ação, esse perda do posto de oficial para ele ser julgado indigno, é um tipo de ação, pô, específico para perder o posto. Já essa ação aqui do parágrafo 5º está dizendo assim, olha, se o cara for condenado a qualquer crime, bicho, né? Se é oficial, né? E cometer um homicídio, né? É um crime relacionado à sua função de oficial? Não, pô, é um crime comum, né? Só que imagina que você é condenado a pena superior a 2 anos.
Se for uma pena superior a 2 anos, você vai ser julgado onde? No TJ, né? Isso está dizendo aí, nesse parágrafo, beleza? Presunção de inocência, olha aí. O direito de servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado será assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica. Olha, o servidor civil, cara, a gente que é civil, se a gente estiver respondendo a um processo disciplinar ou um processo judicial relacionado a uma falta funcional, a gente não pode se desligar do serviço, se aposentar, desligar, pedir exoneração, pedir vacância, antes de terminar o processo. Já olha aí o cara. O servidor militar, não. Olha, o servidor militar, ele mesmo que esteja respondendo a inquérito, processo, em qualquer jurisdição, seja administrativa, ele pode ser reformado de boa. Vai embora, pode ir embora. O servidor civil não pode, ele tem que esperar o processo terminar para ele ir embora, beleza? Essa daqui é uma regrinha besta, eu não vou ler para vocês. Quero ver se cai, né? A regrinha besta. Ela diz mais ou menos assim: diz, olha, quem for comandante geral da Polícia Militar, comandante geral do Corpo de Bombeiro, chefe de gabinete militar, lembrando que tem um chefe de gabinete militar em todos os poderes, né? Tem um lá no Tribunal de Justiça, tem no Ministério Público, que não é um poder, mas é um órgão, né, constitucional, tem na Assembleia Legislativa, tem no governo do Estado, sempre tem um gabinete militar. Diz assim, olha, essa galera que ocupou essa chefia, se for mais de 18 meses, vai ter incorporado o valor que ganhava. Sacanagem, né? Olha aí, 2017. Militar tem muita vantagem aqui na Constituição do Estado. Vale a pena ser militar, né? Vale a pena. E olha essa parte aqui. Essa daqui, não acho que a banca vai cobrar isso daqui, porque isso daqui é polêmico. O que vocês acham dessa norma aqui, ó? O oficial da PM, vocês vão fazer o concurso do CFO. A Constituição fala assim, olha, o acesso a quadro de oficiais da Polícia Militar é privativo e exclusivo de brasileiro nato, que tenham concluído com aproveitamento o curso de formações de oficiais da PM e VM nas academias da Polícia Militar e de Bombeiro Militar. Cara, o que você acha dessa norma? Você acha que ela é constitucional ou inconstitucional? Fala para mim. Ela é inconstitucional, sabe por quê? Quem é que legisla? Vou falar para vocês. Quem é que legisla? Perguntou uma questão dessa, né? Quem é que legisla sobre nacionalidade? É competência privativa da União? É competência comum? União, Estado, DF, municípios, ou é competência concorrente entre União, DF e Estados? É competência privativa da União legislar sobre direito de nacionalidade, não é? Beleza. Então, que diabo que a Constituição Federal está legislando sobre direito de nacionalidade? Imagina só, tem algum naturalizado aí? Tem algum naturalizado aí? Eu, professor, sou naturalizado. Beleza. Vou fazer o concurso de oficial. Aí você vai passar. E na hora de comprovar os requisitos, a banca vai dizer, ei, mostra aí se você é brasileiro nato. Aí você vai dizer, não, pô, sou naturalizado. A banca vai dizer assim, olha, tá eliminada. Eliminado, tá eliminada. Aí você vai dizer, porra, e agora? Você vai recorrer ao Poder Judiciário pedindo a inconstitucionalidade disso daí, sabia? Por quê? Porque compete à União legislar sobre direito de nacionalidade. Outra coisa, somente a Constituição Federal pode fazer diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Nesse caso aqui, olha, é texto constitucional. Pode cair assim na prova, olha, carro de oficial, é privativo de brasileiro nato? Pode, mas eu acho que eles não vão cobrar, não. Não vão cobrar, não, porque isso é polêmico. É inconstitucional, basta que declare. E olha outra coisa, olha outra vantagem do militar, quer ser militar? Olha aí, ó. Servidor militar gozará da assistência jurídica integral e gratuita do Estado, porra, através de órgãos de assistência social ou assemelhado da corporação, nos casos que veja processado em decorrência do serviço. Olha isso daí. Você acha que o servidor civil tem isso daí, bicho? Tem essa vantagem de ter assistência jurídica integral e gratuita? Jamais, pô. Isso é só para o servidor militar. Isso está previsto na Constituição do Estado. Ou seja, se você fizer uma cagada como militar, você vai ter uma assistência jurídica integral e gratuita do Estado. Olha, através do órgão de assistência social ou assemelhado da corporação. Tem lá uma galera para defender você, pô. Então não se esquenta. Quer dizer, professor, que eu posso sair fazendo cagada? Pelo contrário. Vai com calma, que também não é assim. Não é porque você vai ter assistência jurídica integral e gratuita que você pode sair fazendo doidice. Pronto, olha aí, passamos por 2 títulos. 3, não foi? 3 títulos. Tá tranquilo até aqui? É difícil essa porra?
Você perder 2 questões por causa dessas coisinhas, não, né? É de boa, de boa. Então agora a gente vai entrar na parte mais importante que eu acho, que vai ter uma questão de prova sobre segurança pública. Quem já leu segurança pública na Constituição Federal sabe que é de boa. Vai ficar salvo onde a aula? Amanhã eu vou colocar no YouTube, aí eu divulgo o link lá nos grupos, beleza? Beleza. Galera, tem muita novidade para vocês aí para frente, né? A gente não, eu, né? Vou fazer algumas aulas pro CFO, Administrativo Constitucional, e a gente vê outras paradas aí. E pro TRT também eu vou fazer aula, né? Relacionada a algumas aulas. Não vai ser naquela frequência da PM, né? Mas eu vou fazer algumas, sempre vou divulgando. Sempre 0800, galera. Quando eu tiver tempo, a gente vai só no open bar, só no open bar. Presta atenção aí, bora lá, segurança pública. Quem já leu a parte de segurança pública da Constituição Federal tá de boa, bicho, tá de boa. Mas a gente precisa decorar os órgãos da segurança pública do Estado. Lá tem um monte de órgãos, tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Mas aqui, na Constituição do Estado da Amapá, a gente tem outros órgãos. E a gente tem que decorar os órgãos da segurança pública do Estado. Bicho, você vai fazer um concurso de segurança pública, pô. Se você não decorar os órgãos e as atribuições dos órgãos da segurança pública, você vai merecer uma surra de quê? Uma surra de quê? Uma surra de, sabe aquele cacho de açaí? Você tira um negócio daquele cacho de açaí, você já levou uma rimpada com aquilo, você vai merecer uma surra. Bora fazer ele ganhar dinheiro com isso. Porra, já gostei dessa ideia. Galho de açaí, vassoura de açaí, porra, dói pra caralho, né? Dói pra porra. De urtiga. Se você errar uma questão de segurança pública em um concurso de segurança pública, eu vou dar porrada em você, bicho. Por favor, por favor. Por favor, não façam isso. Bora lá. Bora lá, galera. Bora lá. Segurança pública, olha aí, capítulo 1. Essa parte aqui é cópia lá do texto constitucional. Trouxe porque ela é importante, né? A segurança pública é dever do Estado, está lá na Constituição Federal. Direito e responsabilidade de todos, também é cópia. Exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. Através dos seguintes órgãos subordinados ao governador do Estado. Beleza. Eu destaco essa parte de subordinados ao governador do Estado. Lá na Constituição Federal não diz nada de subordinação, não. Vai dizer lá no meio do texto constitucional. Aqui, o artigo 75 ele traz direto, olha, esses órgãos que eu vou citar agora, né, eles são subordinados ao governador. Quais são os órgãos da segurança pública do Estado? Primeiro, segurança pública, dever do Estado. Todos, para todos, é direito e responsabilidade. Serve para a preservação da ordem pública, incolumidade, né, das pessoas e incolumidade do patrimônio. E aí eu até coloquei o sinônimo de incolumidade, cara. Isenção de perigo, de dano, de segurança. Então, os órgãos que a gente vai ver agora, eles servem para deixar as pessoas livres de perigo, né? Garantir a segurança de pessoas, do patrimônio e para a ordem pública. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. É difícil? Não é difícil, professor. Porra. Quais são os órgãos da segurança pública? Presta atenção, pô. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro é órgão da segurança pública? Sacanagem, né? Sacanagem. Pô, não pergunte um negócio desse, que isso daí eu sei. Isso aí na prova eu acerto. Bombeiro é órgão da segurança pública. Até deixei de amarelo aí, ó. Politec, Polícia Técnico-Científica e hoje Polícia Penal. Polícia Penal, cara. Foi incluído em 2020 pela Emenda Constitucional 50. Foi incluído em 2019. Emenda Constitucional 104 de 2019. Incluiu a Polícia Penal como órgão da segurança pública na Constituição Federal. Aí a nossa Constituição do Estado, para não ficar atrás, incluiu a Polícia Penal em 2020, né? 2020. Antes, professor, não tinha algo relacionado ao sistema penitenciário? Tinha, cara. Tinha um diabo chamado SUAP. A gente vai ver depois que era o Sistema Unificado de não sei o que penitenciário, mas depois virou Polícia Penal a partir de 2020. Já foi também o famoso Instituto de Administração Penitenciária, IAPEN, né? Que a gente conhece até hoje como IAPEN, né? Instituto de Administração Penitenciária. Mas beleza. Gravou os 5. De boa. De boa. Presta atenção. Qual é o que está escrito aí nos órgãos da segurança pública que não tem na Constituição Federal? Qual é?
Fala aí para mim. Coloca aí no comentário, fala alguma coisa, te vira, né? Fazendo uma comparação entre a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Amapá, qual é que tem aí que não tem lá na que tem aqui e não tem na Constituição Federal? Politec é isso mesmo. Lá não tem Politec, pô. Polícia Técnico-Científica. Tem Polícia Civil, tem Polícia Militar, tem Polícia Penal e tem o Corpo de Bombeiros, beleza? Só que aqui no Estado do Amapá é tratado como órgão da segurança pública a Polícia Técnico-Científica, que é o que diferencia da Constituição Federal. Só que o STF já falou o seguinte, bicho. Ele falou assim, disse, olha, Polícia Científica é órgão da segurança pública? Sim ou não? Polícia Científica, esses órgãos de Polícia Científica, o nosso é chamado de Politec, mas no Pará pode ter outro nome, no Amazonas pode ter outro. É órgão da segurança pública? O STF disse não, pô, não é órgão da segurança pública, porque o que está no artigo 144 é rol exaustivo. Se não está ali, não é órgão de segurança pública. Vai. E agora? Está na nossa Constituição do Estado que a Politec é órgão de segurança pública. Então é isso que você vai levar para a prova, pô, né? É ou não é? É o texto constitucional, o texto da Constituição do Estado, então a gente não vai discutir na polêmica do STF. Mas esses órgãos de polícia científica, eles podem prestar apoio à segurança pública? Podem, pô, é isso que faz a Politec, por exemplo. Só que a Politec, ela é tida como um órgão independente de segurança pública. Ela não é subordinada à Polícia Civil, por exemplo, né? Não é subordinada à Polícia Militar. Ajuda a Polícia Militar, ajuda a Polícia Civil e todos os outros aí, mas é um órgão independente, que tem o seu diretor, que tem o seu quadro de pessoal, inclusive vai ter até concurso, né? Então, se cair na tua prova, né? Politec é órgão de segurança pública, cara? Claro que é, né? Polícia Técnica Científica. Tranquilo? Tranquilo. Gravou os 5. Bora entrar nas atribuições de cada um. Beleza, bora passar rápido nessa parte de organização. O artigo 76, ele é uma norma de eficácia limitada, porque diz assim, olha, a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Beleza, a Constituição do Estado diz, olha, tem nada a ver, faz uma lei aí, dizendo que a atribuição de cada um, né, te vira para aí, né, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, definindo suas competências, estruturando suas carreiras, fixando direitos e deveres. Beleza, tranquilo, entendi essa parte, professor. Só que no edital de vocês, esse artigo 76, ele é disciplinado pela Lei Complementar 111 de 2018, está no edital de vocês, que dispõe sobre a organização básica, fixação do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, e também pela Lei Complementar 84 de 2014, né, que fala sobre o Estatuto dos Militares, cara, Estatuto dos Militares, que também está no edital de vocês. Então, esse artigo 76, ele, né, ele diz, olha, a lei disciplinar. Quais são essas leis? São essas duas, né? Que estão no edital de vocês. Tranquilo, tranquilo até aqui, né? Tranquilo. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Dever de capacitação. Lembra que eu falei lá na frente? Olha, a Constituição do Estado, ela traz uma norma específica, cara, para os policiais civis e militares. Só que está atualizado agora. Policial penal também tem aí. Policial civil, policial militar e policial penal. Né? É dever dos órgãos responsáveis pela segurança pública dar aos policiais civis, militares, policiais penais, formação, capacitação e treinamento, especialização para o trato de questões relativas a idoso, criança, adolescente e mulher. Cara, tem que saber isso daqui. Tem que saber isso daqui. Isso vai ser cobrado na tua prova de forma literal. Diz, olha, é dever dos órgãos de segurança pública dar o quê? Formação, capacitação e treinamento especializado para o trato de questões relativas a idoso, criança. São os grupos vulneráveis, né? Idoso, criança, adolescente, mulher. Está certo ou está errado? Vai estar certo, cara. Vai estar certo. Porque o texto constitucional está te cobrando isso. Olha aí. Atenção. O dever abrange formação, capacitação e treinamento especializado para se tratar de assuntos relacionados a idoso, criança, adolescente e mulher. Beleza, gravou isso. Policial civil, você policial civil, policial militar, bombeiro, vai receber esse treinamento? Vai, cara. Policial penal vai receber esse treinamento? Vai. Por exemplo,
tem delegacias especializadas, tem batalhões específicos, né? Tem um batalhão, a Ronda Maria da Penha, né? Já ouviu falar Ronda Maria da Penha, né? Então tem que saber tratar esses grupos vulneráveis. Então é esse dever de capacitação que a Constituição traz como obrigatório. Beleza, abuso de autoridade. Também caiu abuso de autoridade na prova de vocês. E a nossa Constituição Estadual diz assim, olha, policial civil, penal ou militar denunciado por crime de abuso de autoridade será imediatamente afastado de seu cargo ou função até a sentença transitada e julgada. É razoável essa previsão, cara? Perguntando para vocês, é sério. É razoável? O cara, ele tá só sendo denunciado por crime de abuso de autoridade, hein? Ele vai ser automaticamente, assim que diz, olha, imediatamente afastado. É razoável? Não, pô, não é razoável. Isso daí é inconstitucional também, sabia? Princípio da presunção de inocência, né? Mas você vai levar para a prova, olha, afastamento, denúncia de abuso de autoridade. Se você, policial militar, ou bombeiro, ou policial penal, for denunciado por abuso de autoridade, imediatamente você é afastado, né? Prazo final, ou seja, ser afastado a partir do momento que você é denunciado até a sentença com o trânsito do julgado. Se a sentença já te desligar, já era, tchau, não volta mais. E se você voltar, aí você volta, depois do trânsito do julgado. E não tem exceção mesmo, olha aí. O texto constitucional é claro, né? Basta que a pessoa seja denunciada. Denúncia que oferece ao Ministério Público, né? Oferece ao Ministério Público e quem aceita é um juiz, né? Tanto que o prazo de volta é até a sentença transitada em julgado. Ou seja, imagina, se o processo durar 2 anos, a pessoa fica afastada 2 anos, mas é o que diz o texto constitucional, beleza? Beleza. Mas bora lá seguir. O Constituição do Estado tem mais doidice, né? Defesa Civil, essa parte é interessante para o bombeiro. Lá na Constituição Federal, quem é o responsável pelas atividades de defesa civil? É a polícia, professor. Sacanagem, né? Se tu errar isso daí, bicho, tu errar fazendo o concurso do bombeiro, o responsável pela parte de defesa civil, de organização da defesa civil, é o bombeiro, pô. É o bombeiro, pô. Né? Olha aí, ó. A prevenção de eventos desastrosos, o socorro, a assistência aos atingidos por tais eventos e a recuperação dos danos causados serão coordenados pela defesa civil. Só que a defesa civil, aqui no estado do Amapá, ela é um órgão que é composto por diversos órgãos, fazendo parte órgãos públicos estaduais, órgãos públicos federais e municipais, entidades classistas, assistenciais, clubes, serviços, blá, blá, blá. Beleza. A Defesa Civil coordena prevenção de eventos desastrosos. Jari estava alagado um dia desse. Quem é que foi para lá? A Defesa Civil, não foi? Para dar todo aquele suporte. Socorro e assistência aos atingidos por esses eventos desastrosos, né? Recuperação dos danos causados pelos eventos desastrosos. Até me tornei repetitivo aqui, não. O que a Defesa Civil faz? Faz tudo isso, beleza? Beleza, tranquilo. Só que a parte interessante para o concurso do bombeiro é essa daqui, ó. Lá na lei complementar, professor, nesse caso de afastamento até o trânsito julgado, entra aquela situação de caso seja inocentado, após sentença judicial, ele voltar a exercer a função dele com os benefícios, beleza, é isso mesmo. Já que ele foi afastado de forma cautelar, é um afastamento cautelar, né, até desarrazoável, né, porque é automático, não existe esse negócio de afastamento automático, a pessoa tem que ser determinado seu afastamento por cautela, e se ele for inocentado, né, e ele retornar, ele tem direito a todas as vantagens, beleza? Mas eu acho que esse afastamento, ele permite a pessoa ficar recebendo, né, já que ele não tem ainda culpa nenhuma, então ele está recebendo, apesar de estar afastado, né? No caso de demissão, sim. Se ele for demitido e ele for reintegrado, aí vai receber tudo retroativo. Beleza? Show de bola, show de bola. Essa lei, vocês têm que estudar, né? Lei Complementar 111 de 2018. Lá no artigo 2º diz o seguinte: compete ao bombeiro serviço de prevenção e extinção de incêndio, proteção e busca de salvamento, bem como socorro de emergência, coordenação estadual do sistema de proteção de defesa civil, fiscalização do serviço de segurança contra incêndio e pânico. Isso encaixa-se na legislação específica. Eu estou fazendo justamente o link entre a Constituição do Estado, aqui o artigo 78, né, com
a legislação específica, para a gente ter noção de que quem coordena a defesa civil, essa previsão da Constituição do Estado, do artigo 78, olha, cabe à defesa civil fazer isso, né? Cabe ela fazer isso, beleza? Aí eu estou fazendo um link lá com a legislação específica. Estou dando aula para vocês de legislação específica. Me meti nisso daí. Não, mas eu fiz um material justamente para fazer esse link, já que as duas disciplinas caem na prova de vocês. Né? Então, o que a gente precisa saber sobre a legislação específica? Bicho, defesa civil, que é papel do bombeiro. Tanto que a Lei Complementar 111 diz, olha, o sistema de proteção e defesa civil, cara, compete ao bombeiro. E o comandante-geral, olha aí, do Corpo de Bombeiros Militar, ele também é, ao mesmo tempo, comandante-geral e coordenador estadual de proteção e defesa civil. Bicho. Ou seja, ele cumula. Quando teve a enchente lá no Jari, quem era que estava lá dando entrevista? Era o comandante-geral do bombeiro. E ele não estava vestido como bombeiro, não sei se vocês perceberam. Ele estava vestido como... Ele estava com um colete laranja, né? Colete laranja, que é da Defesa Civil. Por quê? Porque ele é o coordenador estadual de proteção e defesa civil. E ele é nomeado pelo governador para ser comandante-geral do bombeiro e coordenador ao mesmo tempo, já que ele precisa acumular, né? Entre coronéis do quadro de oficiais combatentes da ativa, né? O atual comandante-geral, ele é da ativa. O dia que ele for para reserva remunerada, inatividade, ele deixa de ser comandante, né? E, principalmente, o comandante-geral, ele é equivalente, o cargo, equivalente ao de secretário de Estado, beleza? Por que eu estou fazendo esse link? Porque é importante aqui a gente dominar tudo relacionado ao bombeiro, seja na Constituição do Estado, seja na legislação estadual. Presta atenção nisso daqui que eu vou fazer agora. Agora eu vou entrar nos órgãos da segurança pública. Já falei algumas coisas sobre segurança pública, né? De forma geral. E agora a gente vai ver alguns órgãos específicos. No material de vocês, inclusive, tem isso daí eu ia falar logo, mas isso não é logo, porra. Isso daí é... Que diabo é isso daí? Não sei o nome, assim, técnico. Esqueci o nome técnico. Mas isso daí é o brasão, né? O brasão. Esse é o nome correto, brasão. O brasão de cada um vai estar aí. Beleza, da Polícia Civil do Estado do Amapá é esse, né? Último concurso 2017, não foi 2017. Já tá na hora de ter outro. Só olha aí, ó. Só que eu vou fazer aqui, quando eu for ler a Polícia Civil, vou destacar um ponto. Polícia Civil, instituição permanente, afinal, é um órgão de Estado que trata da segurança pública. A segurança pública é um serviço exclusivo de Estado, então tem que ser permanente, com autonomia administrativa e financeira orientada na base, eu destaquei, hierarquia, disciplina e respeito aos direitos humanos. Hierarquia e disciplina são base de que tipo de corporação, minha gente? Que tipo de corporação tem hierarquia e disciplina? Fala para mim. Corporação militar, né? Corporação militar, tanto o bombeiro quanto a PM. Só que a nossa Constituição Estadual, ela diz, olha, a Polícia Civil, que afinal é uma polícia, o próprio nome diz civil, vai ter hierarquia e disciplina como princípios orientadores. Se cair na tua prova, olha, Polícia Civil tem como base a hierarquia e disciplina, tá certo ou tá errado? Tá certo, pô, porque olha aí o texto constitucional, é claro, né? Mas, no dia a dia, a gente sabe que não é assim, né? Mas, enfim, a Constituição do Estado. E, principalmente, eu destaquei essa parte, respeito aos direitos humanos, né? Olha aí, a PC, instituição permanente baseada na hierarquia, disciplina e respeito dos direitos humanos, dirigida por delegado de carreira de classe especial, né? O delegado-geral é nomeado e exonerado pelo governador e as funções. Polícia Judiciária, para que serve a Polícia Civil? Polícia Judiciária, muito comum na prova, trazer, por exemplo, essa função da Polícia Civil, de Polícia Judiciária, em apuração de infrações penais e dizer que é de outro órgão de segurança pública, né? Só que esse texto ele é uma reprodução da Constituição Federal, né? Polícia Judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares. Tranquilo, de boa. Se cair algo relacionado do tipo, não dá para errar, não dá para errar. Por favor, não vai errar atribuições da Polícia Civil. Como eu falei, delegado-geral, o titular da Polícia Civil será nomeado pelo governador, delegado integrante da classe especial de carreira, beleza. Delegados, o que é que eu destaco? Eles têm que ser bacharel em direito, delegados, né?
E o delegado, ele integra a carreira jurídica do Poder Executivo. Carreira jurídica do Poder Executivo, de boa. Tranquilo. Demissão. Essa parte é importante. Isso daqui, ó. Vou destacar para vocês. Polícia Civil. O policial civil condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada e julgado será imediatamente demitido do serviço público. Vocês perceberam que a Constituição do Estado ela é muito rígida? Ela é rígida, porque hoje em dia ninguém é demitido por ser condenado a pena superior a 2 anos. Né? Tem que ter um processo específico desligando aquela pessoa do serviço público. Aqui é uma vinculação de esferas, né? A Constituição do Estado ela é carrasca nesse ponto. Ela diz, olha, se a pessoa for condenada a pena superior a 2 anos, já era para ele, vai ser demitido, policial civil. Então, você que quer se tornar policial civil, não vai ser condenado a pena de 2 anos, por favor, que você vai ser demitido. Polícia Militar. Foi domingo, não foi? Domingo, olha aí, para lembrar vocês da belezura do que foi a prova da Polícia Militar. Polícia Militar, artigo 82. É órgão permanente também, né? Irregular, né? Falei em Polícia Militar, galera. Pô, professor, não vai falar de Polícia Militar, professor, uma hora dessa. Você não tem coração lá, não. Esquece essa porra, não tem lá no Tropa de Elite. Ei, esquece essa porra, deixa pra lá. Não fica me lembrando. Fiquei triste agora, professor. Lembra disso não, pô, deixa isso pra lá, né? A galera não é assim lá no Tropa de Elite. Tocou na ferida. Ei, pô, foi mal. Não era a minha intenção, porque pode cair na tua prova domingo, né? Já que não deu certo na Polícia Militar, né? Vai dar agora, né? Sabendo as atribuições, né? Porra, uma hora dessa, professor. Tamanho 1 da manhã, só lembrando dessas coisas. Foi mal, foi mal. Mas bora lá, vou passar rapidinho da Polícia Militar aqui. Tanto que é pequenininho. Polícia Militar é órgão permanente e regular. Força Auxiliar e Reserva do Exército é dirigida pelo comandante-geral, nomeado pelo governador do Estado, dentre oficiais da corporação do último posto. Qual é o oficial da corporação da Polícia Militar e do Bombeiro, que é do último posto, pô? Tem que conhecer isso, legislação estadual, tá lá, Estatuto dos Militares. Qual é? É o famoso coronel aí, é o famoso coronel. Esse é o oficial do último posto, né? Que vai comandar tanto a polícia quanto o bombeiro militar. Beleza, professor? Passe rápido, professor, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Tem criança gritando, né? É assim que fala. Tem criança passando mal quando o senhor está falando da polícia militar. Bora lá, vou passar rápido. Atribuições da PM, cara. Polícia Militar incumbe, além de outras atribuições que a lei estabelecer, isso é só uma cópia da Constituição Federal, né? Policiamento ostensivo, só que o texto da Constituição Federal diz cabe a polícia ostensiva, no texto, né, nosso aqui da Constituição do Estado, artigo 83, policiamento ostensivo fardado. Se você vê isso na tua prova, olha, cabe a Polícia Militar fazer o policiamento ostensivo, certo? Preservação da ordem pública. Pronto, já passei, foi rápido, não foi? Foi rápido, mas o suficiente para você lembrar da prova de domingo. Teve da Amapá, perdeu o grande soldado, isso mesmo. Quem perde, né? Quem perde é quem não te quis, pô, né? Quem perde é quem não te quis. Se ela não te quis, é problema dela, né? Problema seu não, porque você ia ser um ótimo soldado, cara, né? Ia prestar um bom serviço. Se a polícia não te quis, né? É uma pena para ela, né? Lá na frente ela vai dizer, olha, perdi o Salomão, perdi o Felipe, ele aqui, né? Poderia estar com ele agora, mas não, eu tô com alguém que nem me quer. Tá lá dentro, quem passou, a galera que tirou 55, 56. Vocês conhecem alguém que tirou 55, 56? Hein? Ah, o Salomão passou, né? 47. Eu fiz a prova também domingo. Será que eu passei? 55 zerou RD. Porra, o cara tirou 55 e zerou, pô. Pô, sacanagem. Bastava ele acertar uma, esse safado. Conheço uma que tirou 55. Tirei quanto? Não vou falar para vocês. Fica depois para vocês. Tô enrolando, porque eu vou entrar aqui no... Impossível tirar 55 e zerar. Eu acho também, cara. Porque eram 6, né? Como é que ele tirou 55 e zerou?
Ó, tá errado. Tá mentindo aí, bicho. Tá mentindo. Porque era um ser de raciocínio lógico matemático. Se ele zerou o raciocínio lógico matemático, ele só pode chegar a 54, né? E ele vai ter que acertar todas, de todas as outras disciplinas. Olha aí. Olha, sacanagem, tá mentindo pra gente uma hora dessa, bicho. Tamanho 1 hora da manhã. Tem vergonha, não. Mas, porra. Peguei vocês. Ah, como é que. Enfim. Bora lá aqui no bombeiro logo. Depois eu digo minha nota pra vocês. O corpo de. Olha, bicho. Presta atenção aqui. Que é isso que. Tu vai fazer a prova do bombeiro e não souber o que o corpo de bombeiro faz, bicho. Você chegar lá no dia da prova, cara, eu tô fazendo um concurso para bombeiro. Sabe o que que faz? Tá aqui, olha. O Corpo de Bombeiro Militar é instituição permanente, força auxiliar. O que que o Corpo de Bombeiro faz? Tá aqui, ó. Força auxiliar e reserva do Exército. Opa, isso é importante. Força auxiliar e reserva do Exército. Fui perguntar para o professor de legislação, o professor Charles, o professor Alex Vidal, 2 férias na parte de legislação. O professor Capitão Monteiro, 3 férias, cara, em legislação institucional da PM do bombeiro. Eu perguntei um negócio para ele, que ele, né? Perguntei, que porra é essa de força auxiliar e reserva do Exército? Eu sempre falava em sala, disse, olha, o dia que estourar uma guerra, né, vocês vão ser chamados e tal. Ele falou, não, os 3 falaram isso. Não, cara, essa força auxiliar e reserva do Exército é para quê, pô? O bombeiro, imagina que você é convocado diante de uma guerra, você vai pegar em fuzil, pô. Ele disse, não, pô, o bombeiro não vai fazer isso, não. O bombeiro não foi treinado para isso. O bombeiro foi treinado para as suas atribuições. Ele vai atuar como bombeiro dentro de uma guerra. E a polícia também vai preservar a ordem pública, né? E a incolumidade das pessoas e polícia ostensiva dentro de uma guerra. Quem que vai para o fronte? É soldado, pô, soldado do exército. Foi isso que eles me explicaram. Então, esse força auxiliar e reserva do exército é para isso, pô. É para você trabalhar como bombeiro dentro de uma guerra. A parte de salvamento, a parte, entendeu? Ficou claro? Para mim, bombeiro só pagava fogo. Ei, rapaz, para com isso. Bombeiro faz mais coisas. Quer ver? A gente vai ver. Tanto que vai cair na prova as atribuições do bombeiro. Subordinando-se ao governador do estado e competindo, dentre outras atribuições previstas em lei. Cara, na lei 111 de 2018, você encontra todas as atribuições do bombeiro. Aqui na Constituição Estadual, você vai encontrar as seguintes. Não, olha, eu nem tenho, olha o que eu vou falar agora, nem tenho como mensurar o quanto é importante você dar uma lida nas atribuições do bombeiro. Sim ou não? Sim, professor. Cara, tem que ler isso daqui. Tem que reler isso daqui até o dia da prova. Por quê? Porque a Constituição do Estado do Amapá, ela vai muito além do que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal diz, olha, cabe ao bombeiro, além das atribuições definidas em lei, execução de atividade de defesa civil. Tanto que a gente grava isso e acerta lá quando é constitucional da Constituição Federal. Só que olha o tanto de atribuição que a Constituição do Estado traz para o bombeiro, cara. Traz 9. E ainda tem mais nas leis específicas, mas você vai gravar essas 9. Você vai decorar, vai tatuar isso no braço, vai levar no papel, anotado, qualquer coisa, lá na hora da prova, dá uma olhada, mas acerta a questão. Olha aí, ó. Para que serve o bombeiro? O pessoal falou de, olha, só serve para apagar fogo. Só isso para decorar? Só isso, bicho. Tem que decorar essa parada aqui. Olha, para que serve o bombeiro? Serviço de prevenção e extinção de incêndio, de proteção, busca e salvamento. Porra, se essa daqui tu não acertar, olha, cabe a Politec. Cabe a Politec, serviço de prevenção. Sacanagem, né? Bombeiro também não salva a gata que fica presa em árvore? Também, pô. Serve para salvar gatinho, né? Não é para isso que fala? Salvar gatinho. 2. Socorro de emergência. Não tem mais ambulância do bombeiro aí, aquela parte de emergência. Enfim, bicho, você vê isso no dia a dia. 3. Olha, o pessoal depois vai assistir essa live, o pessoal do bombeiro vai assistir essa live, vai ver o nome de vocês, e quando vocês forem aprovados, vão dizer, era só salvar gatinho, aí lá no curso de formação eu vou pegar vocês. Tudo que eu tô falando, vocês estão falando da besteira aí, depois eu não quero ver choro lá no curso de formação, os caras vão pegar pesado.
Aí eu quero ver, dizer que era só salvar gatinho. 3. Perícia em local de incêndio, cara. Perícia em local de incêndio. Não teve um incêndio ali do Portela? Vai ficar gravado, tô gravando, né? Tô gravando, vai ficar. Teve um incêndio do Portela, quem é que foi lá fazer perícia em local de incêndio, cara? Por quê? O Politec não faz perícia, hein? O Politec não faz perícia? Faz perícia, porra, mas perícia em local de crime, né? Mas se o crime ou um incêndio normal envolver... Não, se o crime ou o local envolver um incêndio, quem faz perícia é o bombeiro. Semana passada, os bombeiros resgataram aquele corpo lá na orla. Beleza? É isso que você quer fazer? Resgatar corpo na orla? É isso que você vai fazer, pô. Você vai, né? 4. Proteção balneária por guarda-vidas. Vocês já foram lá na fazendinha, lá no Macapá Verão. Não fica uma galera de sunga, né? Com um negócio na costa, uma pranchinha na costa, né? O salva-vida fica lá, pô, né? Tá se afogando, ele vai lá, deixa esse porra morrer. Não, pô, não pode fazer isso, é dever específico. Olha, dever legal de cuidado, olha. Proteção balneária por guarda-vidas, aí, é obrigatório. Baywatch. Não, pô, tem dois Baywatch lá nos Estados Unidos. 5. Prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial. Prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial. Tranquilo, né? Tranquilo, isso daí o bombeiro faz. Orla marítima e fluvial, né? Proteção e prevenção contra incêndio florestal, olha aí. Olha aí. Proteção e prevenção contra incêndio florestal, ou seja, se ocorrer um incêndio florestal, de vez em quando acontece muito no Cerrado, né? No Cerrado aqui do Amapá, é o bombeiro responsável por essa proteção, né? E prevenção contra esse incêndio. Atividade de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas, beleza, a gente já viu isso. 8ª, estudar, analisar, planejar, exigir, fiscalizar todo o serviço de segurança contra incêndio do Estado. Isso é importante. É um estudo, análise, planejamento, a exigência de cumprimento de normas, de fiscalização de todo o serviço de segurança contra incêndio do Estado. O nome disso é o quê? Lá no direito administrativo, isso é poder de polícia, né? Poder de polícia. E a Constituição dá atribuição específica, exclusiva, para o bombeiro, né? Se outro órgão da segurança pública fizer isso daí, estaria usurpando uma competência exclusiva do bombeiro. Pode convalidar uma competência não que é usurpada e que ela é exclusiva de outro órgão? Não pode, né? Olha, tá vendo? Estou puxando direito administrativo. 9. Embargar, interditar obras, serviços, habitações, locais de diversões públicas que não oferecerem condições de segurança para funcionamento. Beleza, você está lá no Detroit. Aí chega o bombeiro lá e diz, cadê o extintor de incêndio? Não tem nenhum. O bombeiro diz, está fechado. Vão para casa de vocês, seu bando de porre. Por quê? Porque não está cumprindo as normas, né? Condições de segurança para funcionamento, né? É o bombeiro, falando sério, é o bombeiro que fiscaliza essa parte de cumprimento de normas de segurança, sabia? Não só de incêndios, mas também de acessibilidade, né? Para liberar, por exemplo, empreendimentos, é o bombeiro que faz essa fiscalização. Se chegar em qualquer lugar, vai ter um relatório de fiscalização do bombeiro. Por quê? Porque é papel do bombeiro fazer isso, beleza? É isso que você vai fazer de vez em quando. Tranquilo? Decorou as 9 atribuições que estão na Constituição do Estado. Porra, bicho, se caiu uma porra dessa daqui, bicho, né? Mas é muito óbvio, né? Tem muitas coisas muito óbvias aí. Tem, lá na Constituição do Estado, tem um negócio chamado Grupo Voluntário de Combate a Incêndios. Grupo Voluntário de Combate a Incêndios. Corpo de Bombeiro Militar, sob sua orientação pedagógica e operacional, promoverá a formação de grupos voluntários de combate a incêndios, organizando-os em repartições públicas, empresas privadas, edifícios em locais por diversos bairros da cidade. Vocês conhecem isso daqui? Vocês já viram isso daqui? Vocês já viram em algum lugar? O bombeiro treinando gente de forma pedagógica, operacional, formando grupos voluntários de combate a incêndio. Vocês já viram isso daí em algum lugar? Mas está lá na Constituição que vai ter que ter, né? Nunca nem vi, eu também nunca vi. Jamais vi isso daí. Mas, se cair na prova, olha o bombeiro, ele vai, sob sua orientação pedagógica, operacional, promover a formação de grupos voluntários de combate a incêndio. Imagina. Você não está fazendo nada. Ele diz, não, eu quero ser voluntário
de combate a incêndio. Brigadista, não sei se esse é o termo técnico, se é brigadista isso daí, não. Mas deve ser isso, né? Brigadista é mais ou menos por aí. Ah, não sei se é essa parte aí não, mas, enfim, grava isso daí. É o bombeiro que vai fazer isso. Nunca vi, mas está na Constituição do Estado. E como está relacionado ao bombeiro, tem que saber, cara, tem que saber. Bora ver o que tem mais. Comandante-geral, tem que saber do comandante-geral. Está tudo na Constituição do Estado. Sabia que o bombeiro é o órgão da segurança pública mais disciplinado na Constituição do Estado? Não é por acaso, tá vendo só? Não é por acaso. O negócio está te indicando que vai cobrar alguma coisa do bombeiro. A gente já falou das atribuições, a gente já falou do conceito, o que é que faz o bombeiro, né? As atribuições. Já falou do corpo de bombeiro voluntário, né? Agora a gente vai falar do comandante-geral. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros será nomeado pelo governador, escolhido entre oficiais da ativa da corporação do último posto, coronel, né? Observado e disposto na legislação federal. Nomeado pelo governador entre oficiais da ativa do último posto do quadro de oficiais. Você vai entrar como praça, você acha que você vai ser comandante-geral da polícia? Do bombeiro? Você não vai ser porra nenhuma, porque você é do quadro de praça, porra. Praça combatente, de oficiais combatentes, porque tem um oficial administrativo, né? Você entra como praça, vai passando o tempo, você se torna oficial, torna, mas você não é combatente, você é administrativo. Se eu perguntei para o bombeiro, ele me explicou isso daí, beleza? Tanto que é uma rixa entre combatente e administrativo, sabia? Quando você entrar lá, você vai ver isso. Olha aí, ó. Tanto que eu trouxe aí a definição, olha. São vários quadros no bombeiro, cara. São vários quadros no bombeiro. Então, um deles é o de oficiais combatentes. Será formado pelos militares aprovados em processo seletivo interno. Isso daí tá inconstitucional, porque a Constituição mudou agora, né? Porque é concurso público. Antes era processo seletivo interno, cara, né? Para oficiais combatentes. Agora não pode, agora é concurso público externo, vai para todo mundo, né? Que tenham concluído com aproveitamento do curso de formações de oficiais, CFO, no respectivo estágio como aspirante a oficial de no mínimo 6 meses, iniciando a carreira com o posto de segundo-tenente, podendo alcançar o posto de coronel, obedecendo aos critérios de promoção de oficiais regulados por lei específica. A lei não mudou, né, mas a Constituição do Estado mudou, tanto que agora vai ter concurso para CFO, o concurso para CFO vai ser aberto, né? Vai fazer o concurso do bombeiro também? Não, tá doido? Jamais quero papo com física, química e biologia. Tá doido? Para onde tem física, química e biologia, eu vou pro outro lado. Agora, na polícia, não. Na polícia era de boa. A polícia era muito tranquila, era direitos humanos, né? Atualidade. Perguntou até do Gilberto Gil e da Fernanda Montenegro. Acertaram essa daí, pô? Tem que acertar. Física, melhor disciplina, sai fora. Vou já te bloquear aqui do chat. Tem que levar cola. Física, química e biologia. Bora lá, cara. Bora seguir. Agora, Politec. Olha aí o símbolo. Vocês sabiam que o símbolo era da Politec? Você errou da Ucrânia? Porra, aquela era fácil, cara. Aquela era fácil. Nem sei quem é Gilberto Gil. Olha, já merece ser eliminado do concurso da PM por não saber quem é Gilberto Gil. Olha aí, Politec, cara. Passei na PM? Será que eu passei? O que é que vocês acham? Passei ou não passei? Depois vocês me dizem. Olha aí, artigo 88. Cabe à Polícia Técnico-Científica a realização de perícias. Pô, não vai errar isso daqui, pô, né? Politec faz o quê? Perícia, pô. Criminais, médico-legais, identificação civil e criminal, desenvolvimento de estudos e pesquisa em convênio com a Fundação Unifap, na sua área de atuação. Cara, vou contar uma coisa para vocês. Como pode vir uma questão de prova aqui? Sabe como pode vir? Cabe à Polícia Técnico-Científica a realização de perícias criminais, de incêndios, médico-legais, identificação civil e criminal. Tá certo? Hein? Tá certo isso daqui, que eu acabei de falar. Tá errado, porque perícia de incêndio, quem é que faz? É o bombeiro, pô. Perícia de incêndio, bombeiro. Perícia criminais, médico-legais, identificação civil e criminal é a Politec, beleza? Politec, né? Identificação civil, você não vai tirar a carteira de identidade, não está escrito Polícia Técnico-Científica. Não, professor, eu tirei lá no Superfácil, mas é um box da Politec, pô. É um box da Politec, se você for ver. E você não vai pegar certidão de antecedentes criminais, essas coisas lá no Politec? É isso mesmo. É isso mesmo. 9. A Politec é dirigida por perito com notório conhecimento científico, experiência funcional de livre escolha,
nomeação pelo governador do estado, olha, bacana, é um perito que dirige a Politec, né? Não é alguém de fora, tem que ser um perito de lá. O cargo de perito é privativo de pessoas portadoras de diploma de nível superior. Alguém vai fazer Politec, tem que ter o nível superior, então cuidado. Obtido em curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, dependendo do ingresso na carreira de aprovação em concurso público. É porque a carreira da Politec tem alguns cargos específicos de perito odonto, médico, legista e tal, mas o legista, médico, tem que ser médico, mas tem outro tipo de perito que não precisa não, só nível superior, beleza? Politec. Responsável por perícias criminais, médicos legais, tranquilo. Vem aqui, vem mais. Para fechar nossa aula de hoje, e a gente resolver, posso fazer o da Politec e dar um jeito de fazer superior rápido, que dura 2 anos, é o que eu recomendo, cara. Nesse mundo de hoje, tem algumas graduações que são muito rápidas, né? Ele diz, professor, não quero fazer RH. Cara, faz, pega o teu nível superior e depois vai correr atrás do que tu quer fazer. Beleza? Porque, professor, eu quero fazer direito, 5 anos. Vai esperar 5 anos, aí vem um monte de concurso de nível superior, e aí, se tu não tem graduação, faz uma graduação, cara, né? Lá naquelas online que você paga R$ 190, fica de boa, você faz todo um monte de matéria só de uma vez, depois só espera o diploma, que é melhor, cara. Começa agora. Isso é planejamento de carreira. Tô falando para vocês com um amigo, né? Eu passei 7 anos passando na Unifab, passei 8, saí agora, há 1 mês atrás, quando eu colei grau. Então é melhor, pô. Faz esses 2 anos aí. Eu nem saí do ensino médio. Cara, já dá para sair do ensino médio, já vai fazendo logo. O senhor fez quantos pontos na prova da PME, rapaz? Para com isso. Esquece esse negócio. Esquece esse negócio aí. Olha aí. A Polícia Penal, cara, ela foi incluída na Constituição do Estado com a Emenda Constitucional 61 de 2020. Né? Ela não tinha, tanto que é o 90A. Não tinha, né? Não tinha. Porque em 2019 a Constituição Federal mudou, aí a Constituição do Estado teve que acompanhar, beleza. Só que só tem isso daqui da Polícia Penal, cara. Vocês perceberam que o bombeiro ele tem mais atribuições? Olha aí, ó. Polícia Penal, instituição permanente, com autonomia administrativa e financeira, estruturada em carreira única. Carreira única, só tem policial penal naquela porra lá. Não tem outro cargo, como tem delegado, agente, escrivão, entendeu? Entendeu? Carreira única. Só tem polícia penal, só tem policial penal. Para fazer um concurso para a Polícia Penal, você vai ser policial penal. Professor, a questão do Amapá tem poder decorrente reformador? Cara, porque o poder constituinte decorrente, vou fazer uma diferenciação. Poder constituinte derivado decorrente, a possibilidade da Constituição do Estado ter sua Constituição. E quando se fala em reformador, é a possibilidade do poder constituinte derivado de fazer emendas à Constituição Federal. A gente, de uma forma técnica, a gente pode falar que o poder constituinte decorrente, que é essa Constituição que a gente está estudando, tem, de alguma forma, a previsão do poder constituinte derivado do reformador. Porque é possível a reforma da Constituição Estadual através de emenda constitucional, tanto que a gente já falou dela lá no referendo. Toda hora eu cito para vocês aqui que o texto foi mudado, então isso é possível, tecnicamente é. Tá certinho essa colocação aí. Ele foi muito bem, não vai falar para humilhar ninguém. Para com isso, ó. Para de fazer intriga. Para de fazer o inferno numa hora dessa. Presta atenção. Estruturada em carreira única, dirigida por policial penal. Essencial à segurança pública e à execução penal. Incumbe a segurança do estabelecimento penal. Beleza, isso é só reprodução lá do texto constitucional, praticamente. Só que tem um textinho a mais, beleza? É difícil, cara. É difícil estudar a Constituição do Estado. Não é difícil, não. As outras regras, cara, são muito parecidas com a Constituição Federal. Então, não tem muita coisa, não. Tranquilo, mas eu vou dar uma ênfase mais. Você tem que saber as atribuições do bombeiro, cara. Tem que saber. Beleza? Tranquilo. Fechamos do texto constitucional. O que a gente vai fazer? Questão, olha aí como é simples. Essa questão aqui, ó. Alguma dúvida aí, cara? Qualquer dúvida, dá um grito. Essa questão, achei que fosse pior, juro. Não, cara, é tranquilo. Vou dar uma dica para vocês. Sempre quando a gente se deparar
um texto legal, algo que não tem muitas questões e um assunto novo que peça texto legal, pode ter certeza, cara, que é muito simples. Basta você ler com afinco, ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler. Quando cair na prova, você vai bater o olho, você não vai errar. Você não vai errar. E as questões de prova, olha isso daqui, ó. Procurador do Estado, bicho. Um cara desse é o cara que mais ganha dinheiro aqui no Estado da Amapá. Sabia disso? Ele ganha muito dinheiro, procurador do Estado. Ele ganha no teto. Fora o que ele ganha de causa para ter ônus de sucumbência e honorários. Então ele ganha muito. Olha aí o que foi perguntado para esse doido. Olha aí. O teor da Constituição do Estado do Amapá, em 91, referendo. Porra, não fiz uma questão, acho que até muito pior do que essa daqui. Letra A. Pode ser requerido por 0,5% do eleitorado estadual. 0,5%, porra. Sacanagem. Quantos por cento é, cara? Quantos por cento? Coloca aí no chat. Chat da alegria. Chat. Sabia que esse chat pode funcionar como Tinder, qualquer coisa. Estão aí. Já paquera aí. 50%? 50% de quê? Do eleitorado? Já pensou? 1%, 1% do eleitorado, né? 1%, 1%. Tá vendo só como para procurador do Estado perguntou uma coisa besta, né? 0,5%? Pô, isso daí o procurador. E olha aí, cara, 0,5% não, 1%. Letra B. Não pode ser requerido pelo governador do Estado. Não pode ser requerido pelo governador do Estado. Porra, era a resposta da minha, né? Juro para vocês, eu fiz aquela questão antes de pesquisar essa. Pode ser requerida pelo governador do Estado? Pode ser requerida. C. Pode ser requerida por 1/4. 1/4, pelo menos, dos membros da Assembleia Legislativa. É 1/4, é 1/3, né? É 1/3. Ou seja, tá aí os legitimados. Governador, 1% do eleitorado e 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. D. Depende, para ser realizado, de aprovação de maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa certinho, tanto o referendo quanto o plebiscito precisam dessa autorização, né? Dessa aprovação da maioria absoluta. Beleza. D de Deus, que é o que você vai precisar lá no dia da prova. Letra E. Terá decisão válida quando tomada por maioria dos votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual, e tratando-se de emenda à Constituição quando tomada por maioria absoluta dos votos, computados os brancos e os nulos, como era que a minha questão dizia? Computa-se os brancos e nulos, não computa-se os brancos e nulos. Beleza? Beleza? Cara, é difícil, Constituição do Estado do Amapá, cargo de procurador do Estado, bicho. Pegadinha básica da FCC, né? Então, cara, não vamos complicar, não. As duas questões a gente tem que matar, bicho. Não vou fazer igual vocês fizeram em RLM, porra, zerando. Né? Não vão fazer essa porra. Presta atenção. Ih, professor, não lembro. Olha aí, letra D tá correta. Olha aí a 2. Desculpa. 2. Segundo a Constituição do Estado do Amapá, além da Polícia Civil e da Polícia Militar, a segurança pública é exercida através dos seguintes órgãos. Olha, bicho. Cara, procurador do Estado perguntando quais são os órgãos da segurança pública. Bora ver. Lança um discurso motivacional. Não, bicho, se vira aí, cara. Hoje não tem. Olha, se quiser desistir hoje, desiste. Eu não tô para discurso motivacional. Não tem aquele meme? Bicho, eu não vou dar discurso motivacional. Não. Se quiser desistir, desiste. Só que eu sempre falo assim, bicho, olha a tua carteira agora. Olha a tua carteira agora e vê como ela. Olha o saldo da tua conta bancária. Eu tô te motivando. Olha aí. Letra A. Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal. Guarda Municipal é órgão de segurança pública? Não, tem os 5. Bombeiro, PM, Politec, Polícia Penal. Qual mais? Bombeiro, Polícia Civil. C. B. Guarda Municipal, sacanagem. C. Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Técnico Científico, Guarda Municipal de novo. D. Polícia Técnico Científico, Guarda Municipal. Porra, tem guarda municipal nas 4 alternativas, bicho. Não dá pra errar essa porra aí.
Letra E. E essa questão ela está desatualizada, né? Porque em 2020, onde o Detran entra? Aqui não entra, porra. Aqui não entra Detran, não. Em órgão da segurança pública. Você vai fazer referência a Detran em algum momento da sua prova? Estudar? Não. Não tem Detran na parte de segurança pública. Então, você não vai estudar isso. É um órgão, sei lá, é executivo de trânsito lá que faz parte do Poder Executivo. Beleza? À época, a letra E era correta, olha. Corpo de Bombeiro Militar, Politec e Superintendência de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, SUAP. Na resposta que eu coloco para vocês, olha, observação. Hoje, o órgão que consta da Constituição Estadual é a Polícia Penal. Como o Saulo falava, guarda nem é polícia. É isso mesmo. O professor Saulo está corretíssimo. Não tem que complicar aqui. Não é, não é órgão da segurança pública. Tanto o guarda municipal quanto o Detran. E aqui na Constituição do Estado, nem o Detran cita. Lá na Constituição Federal, da cita o órgão executivo de trânsito como responsável pela segurança viária, né? Segurança viária, educação no trânsito, essas paradas, beleza? Cabreiro, 2018 não dava para errar essa. À época, o texto era isso mesmo, Superintendência de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, SUAP. Hoje é a Polícia Penal, vocês viram, a gente viu que mudou. Tem mais alguma? Uma que caiu na FCRIA de 2018. Segundo a Constituição do Estado do Amapá, podem requerer plebiscito ou referendo. Mas, travou aí, travou? Travou, destravou já? Mais uma questão perguntando quem são os legitimados. Também da FCC, também no mesmo ano. Se eu pudesse apostar, domingo na prova de vocês vai estar um quê? Plebiscito e referendo, porque é o que é mais cobrado. Tem muita regrinha e é cobrado, beleza? 5%? Não, porra, é 1%. D, 2%? Não, porra, é 1%. E o Procurador-Geral do Estado não pode, nem o Vice-Governador. C, 2% está errado. Procurador-Geral de Justiça não pode. Maioria absoluta dos membros da Assembleia não, pô, é 1/3. D, 1% do eleitorado estadual, governador do Estado, 1/3, pelo menos, dos membros da Assembleia Legislativa. D, de desconto em folha do consignado, que você vai fazer lá na Caixa Econômica Federal, para comprar aquela F1000, aquela Hilux, porque servidor ele já faz isso, né? Ele ganha dinheiro, ele já quer comprar, virar caminhoneiro, comprar Hilux, né? Pra comprar Hilux, filha da puta. 150 mil tu vai gastar numa porra dessa, fora gasolina e diesel, que tá caro. Letra E. 3% do eleitorado estadual tá errado. Porra, bicho, é difícil isso daqui. Não, cara, não vamos complicar a Constituição do Estado. Você vai ter problema lá na parte de física, química, que é enjoado aquela porra lá. Pode não ser difícil, mas é enjoado, né? Desconta direto logo a pensão, pior, não tem nem que reclamar. Quando o juiz determina, olha, desconta a pensão do filho da mãe. Vai direto pro RH descontar, não passa nem pela sua mão. Beleza? Letra D correta. E aí, como estamos em Constituição do Estado, deu para dar uma revisão? Boa prova domingo, né? Eu acho que eu poderia passar para vocês de forma de revisão, alertar os pontos necessários para a prova, para a gente tentar matar essas duas questões, eu acho que eu fiz. Dê uma revisada nesse material. Se quiserem dar uma lida também na Constituição do Estado, eu vou mandar para vocês lá no grupo um apanhado, né, sobre isso daí. Essa revisão aqui, vou parar de gravar, senão o povo lá do YouTube vai ficar puto comigo. E aí a gente conversa.